nosso texto de referência é 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 34. Também é um contexto de Santa Ceia. 1 Coríntios 11, 17 a 34. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai-os pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa palavra. Nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti pela leitura da Tua palavra, que por si já é abençoadora. Nós te agradecemos por essa noite do partir do pão, por essa noite de relembrarmos, Senhor, aquela última noite em que o Senhor esteve com os discípulos. Que o mesmo Espírito que revelou a Tua palavra a eles naquela noite, esteja sobre nós nessa noite para revelar mais uma vez a Tua palavra. E que nós possamos ser, ó Deus, alcançados pela Tua palavra, e ela cumpra em nossas vidas o objetivo para o qual ela foi destinada por Ti. Nós oramos assim, em nome de Jesus. A primeira carta paulina endereçada aos Coríntios tem um objetivo muito claro. Ela visa corrigir determinadas distorções na igreja. Aqueles irmãos, dentre os quais havia alguns zelosos em conservar a tradição cristã recebida dos apóstolos, em algum momento, esse grupo maior de irmãos permitiu que certos valores essenciais à fé cristã escapassem a eles. E com o tempo, eles foram se desviando da essência do Evangelho, mantendo apenas uma expressão formal ou ritual, que não sinalizava mais o Espírito de Cristo naquela igreja. Ou seja, a razão de ser da igreja havia se perdido entre eles. Então, como Paulo era muito perspicaz, como ele era um homem que vivia sintonizado com Deus e tinha um discernimento claro das coisas, ele pôde identificar claramente pelas notícias que lhe chegavam e constatar que havia problemas sérios na igreja de Corinto, porque havia divisões entre os irmãos. E a lógica empregada por Paulo é bem simples. Se todos os cristãos são batizados em um só Espírito, se todos participam do mesmo pão, se todos eles devem sujeição ao mesmo Senhor, e se são unidos em um só corpo, então a divisão entre eles desmente qualquer afirmação de unidade. É uma espécie de escândalo que acontece todas as vezes que há divisão entre os irmãos, e sendo assim, nem todos eles estão de fato em Cristo.
Porque o comportamento desses irmãos, né, é inaceitável em vista da essência do Evangelho, que é a comunhão. Porque se nas reuniões públicas, ou seja, na eclésia secular dos dias de Paulo e da igreja primitiva, era comum haver divisões e partidos, porque cada um buscava apenas o seu próprio interesse, na eclésia de Cristo isso não é aceitável. Porque na igreja de Cristo, cada um busca o bem do outro. Essa é a essência do Evangelho de Cristo. Por isso, irmãos, se o fato, né, de haver entre eles os que guardam a ordenança, a tradição cristã recebida dos apóstolos, se esse fato é digno de louvor, como Paulo vai dizer no versículo 2 do capítulo 11, né, o fato de haver divisão entre eles não é louvável. Por quê? Porque isso faz com que o ajuntamento dos irmãos seja algo nocivo e não benéfico, seja uma prática doentia e não saudável. Porque embora os símbolos da ceia estivessem presentes, embora o andamento litúrgico fosse o indicado, não era a ceia do Senhor o que eles celebravam. E essa é uma constatação grave de Paulo na vida daqueles irmãos. E o relato em si mostra a ocorrência da celebração da ceia em continuidade a uma espécie de refeição cultual, e nesse processo alguns elementos estranhos à fé saltam aos olhos, se mostram presentes, e Paulo vai destacar pelo menos 4 deles aqui no texto. Primeiro, a ofensa dos ricos aos pobres. Aqueles que têm muito ofendem e humilham aqueles que nada têm. Segundo, a ofensa da igreja à memória de Cristo. Terceiro, a inconsciência da maioria daqueles irmãos quanto ao sentido da fé em Cristo. E quarto, a disposição exclusivista de boa parte deles na participação à mesa do Senhor. Então tudo isso devia acender uma luz amarela, um sinal de alerta na igreja de Corinto. Afinal, a questão é, de que serve uma igreja se ela não é a igreja de Cristo? Qual a finalidade de um ajuntamento de crentes onde o Espírito de Cristo não está presente? Essas são as perguntas incômodas, mas necessárias. Elas foram incômodas e necessárias para aqueles irmãos, foram incômodas e necessárias para todas as gerações que vieram depois deles, são incômodas e necessárias para nós e serão incômodas e necessárias para cada geração que vier depois de nós. Porque o princípio considerado em todos os tempos é sempre o mesmo princípio. Amém, irmãos? Amém. Nessa perspectiva, nós vamos abordar 4 princípios que estão presentes nas considerações do texto, que são vitais no nosso entendimento, né, a uma caminhada cristã relevante para qualquer tempo. E eu acredito piamente que todos os irmãos que estão aqui nessa noite, a igreja que se reúne nessa noite aqui, quer que a sua vida seja relevante. Amém, irmãos? Você quer que a sua vida seja relevante? Eu espero que a minha vida seja relevante para alguém. Esse é o meu desejo. Porque se tudo que nós fizermos de relevante, não é, for o mérito de ter o nosso nome na placa de uma rua, isso não fará muita diferença. Quando eu falo de ter uma vida relevante, eu falo de quando deixar este mundo, cada um de nós poder ter deixado uma impressão tão forte na vida de alguém, que esse alguém possa dizer: fulano faz muita falta. Porque na minha vida ele fez muita diferença, ela fez muita diferença para melhor. Então eu creio que os irmãos também têm esse propósito, não é? Que os irmãos têm esse desejo de fazer a diferença, e você que deseja fazer essa diferença, e quando eu falo de fazer a diferença, eu falo de fazer a diferença para cima, porque há muitos casos em que as pessoas fazem diferença para baixo na vida dos outros. Não é o nosso caso aqui. Amém, irmãos? Então é com você que Deus quer falar também nessa noite, assim como falou aos irmãos de Corinto, e tem falado ao longo dos tempos a toda a igreja de Deus, em todas as épocas. E o primeiro princípio importante aqui é o seguinte: a essência da fé genuína
exige uma relação respeitosa entre os irmãos. Vou repetir, a essência da fé genuína exige uma relação respeitosa entre os irmãos. Nós devemos observar, irmãos, que a atitude daqueles que formavam os tais partidos dentro da igreja revelava uma total falta de temor a Deus e um grande desrespeito aos demais. Por quê? Porque se havia um grupo dentro do partido, também havia um grupo fora do partido. Se havia um grupo dentro do partido, esse grupo era considerado de alguma maneira superior ou mais importante aquele grupo que estava fora do partido. Sempre que na igreja existem as formações de grupos, né, que nós chamamos de maneira muito popular de panelinhas, isso significa que aquele grupo que formou aquela panelinha entende que aqueles que ficaram fora do grupo são seres humanos de uma qualidade inferior. Mas isso dentro da igreja de Cristo é um escândalo, é uma vergonha, porque mostra uma falta de consideração com aqueles por quem Cristo morreu. Olha só que coisa séria isso, irmãos. Então, a suposição de boa parte dos intérpretes desse texto em questão é que os que ficavam fora eram os pobres e os aprovados, porque os que formavam grupos aprovados por causa da sua atitude. Mas o apóstolo vai dizer aqui no versículo 18 que essas divisões, embora sejam perniciosas, embora sejam nocivas à saúde da igreja, elas têm um lado positivo. Elas revelam aqueles que são sinceros, os aprovados. Então todas as mazelas da igreja, elas têm um lado positivo, porque elas revelam aqueles que são fiéis, aqueles que continuam pagando o preço para viverem de acordo com o propósito de Deus. Então veja bem, a questão aqui, irmãos, não trata nem de riqueza nem de pobreza, não é esse o assunto do texto. O assunto aqui é que espírito vem motivando esses irmãos a esse tipo de atitude separatista, fragmentadora, divisora da igreja. Certamente não é o Espírito de Cristo. E como nós lemos em outra carta, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Então Paulo é muito coerente na avaliação do mérito da fé. Ele entende, se alguém, se dizendo um cristão, não respeita o seu irmão, então, no mínimo, esse alguém é um mau cristão. Nós vamos encontrar isso daqui também na carta de João, não é? Se alguém não ama o seu irmão, a quem vê, como amará a Deus a quem não vê? Irmãos, esses textos, esses versículos, são aqueles versículos que estão presentes na Bíblia, nós sabemos, mas são aqueles versículos sobre os quais os nossos olhos normalmente passam rapidamente na leitura, porque são versículos desafiadores quando nós lemos. Nós pensamos, né, e se nós pararmos para pensar, nós vamos sentir um incômodo certamente em relação a isso, pensarmos que a minha atitude em relação ao outro pode desmentir a minha condição como cristão diante de Deus, é algo pesado. A questão aqui que Paulo levanta é a seguinte: a atitude respeitosa e cordial para com os outros é um sinal claro da presença de Cristo na vida de alguém. A atitude respeitosa e cordial para com os outros é um sinal claro da presença de Cristo na vida de alguém. E olha, esse outros aqui envolve muito mais gente do que nós podemos pensar. Envolve todos os cristãos do mundo, ortodoxos, católicos, protestantes, pentecostais, tradicionais, fleumáticos, sapatinhos de fogo, e por aí vai.
Eu sei que nós temos a inclinação de fazer julgamentos, porque há coisas que a gente considera tão absurdas que é difícil não emitir um juízo de valor. Mas, irmãos, a melhor coisa que nós temos que fazer nesse momento é fechar a nossa boca. Porque Deus trará a julgamento todas as palavras que nós dizemos. Imagina as palavras que nós dizemos contra alguém por quem Cristo morreu. E eu digo para você isso, entendendo, em primeiro lugar, que essa é uma dificuldade minha. Eu tenho também essa dificuldade. É muito difícil, irmãos, nós nos contermos diante de determinadas coisas que nós vemos, porque são tão absurdas, tão exageradamente absurdas, que dificilmente nós conseguimos conter o nosso comentário. Mas nós devemos ter muito cuidado, porque a essência da fé genuína exige uma relação respeitosa entre os irmãos. Respeitosa. Não podemos fazer piadas depreciativas, não podemos julgar, né, o outro inferior a nós numa conversa. Isso nós fazemos às vezes de maneira inconsciente. Nós nos impomos ao outro, não permitindo que ele também compartilhe o seu ponto de vista sobre determinado assunto, porque nós entendemos que o nosso ponto de vista é tão maravilhosamente correto que não há reparação. Até que nós aprendemos com alguém que sabe mais do que nós, que aquilo que nós pensávamos que sabíamos não passa de uma fração, né, de uma gota no oceano. Então, o primeiro princípio importante, a essência da fé genuína exige uma relação respeitosa entre os irmãos. Isso serve para a igreja, no relacionamento entre os irmãos, na perspectiva da comunhão eclesiástica. Isso serve para os relacionamentos afetivos de marido e esposa, esposa e marido, porque eu e a minha esposa, nós também somos irmãos em Cristo. Isso é um peso a mais na relação conjugal. Não é um peso ruim, é um peso benéfico. Esse é aquele tal peso de glória, do qual a Bíblia também, né, fala, e nós precisamos levar em consideração. É um peso benéfico, porque nos leva a viver de uma maneira reta e, consequentemente, de maneira abençoadora na presença de Deus. Segundo princípio, a essência da fé genuína exige constante reverência à memória de Cristo. A essência da fé genuína exige constante reverência à memória de Cristo. Irmãos, jamais devemos relacionar a memória de Cristo com algum tipo de culto aos mortos. Quando nós falamos de reverenciar a memória de Cristo, nós sabemos que Ele ressurgiu ao terceiro dia, nós sabemos que Ele está bem vivo, assentado à mão direita de Deus Pai. Então, todas as vezes que nós repetimos essa celebração, nós estamos dramatizando aquela última refeição de Jesus com seus discípulos. Nós estamos repetindo aquela última noite, de certa maneira, de forma simbólica, estamos atualizando a nova aliança na qual nós estamos incluídos. E por causa dos méritos dele, somente por causa dos méritos dele, ele que foi recebido à mão direita da majestade nas alturas, após ter sido gloriosamente ressuscitado e também ter sido elevado diante dos olhos dos discípulos, aquele que virá com grande poder e glória para julgar os vivos e os mortos. É a esse que nós celebramos. Essa consciência deve predominar constantemente, irmãos, em nossa consideração, sempre, em todos os momentos, a respeito do valor da nossa salvação. É claro que nós sabemos que o que nos espera é tão maravilhoso que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Nós sabemos disso, nós cremos, essa é a nossa esperança, mas aquilo que nós já recebemos, aquilo do que temos compreensão, é o bastante para nos curvarmos cada vez que ouvirmos alguém pronunciar o nome de Jesus. Isso tem a ver com os 10 mandamentos, né? Com aquele mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor em vão. Irmãos, nós estamos perdendo a reverência com o nome de Jesus. Se tornou algo tão comum para nós, tão coloquial, tão
cotidiano, tão rotineiro, que nós perdemos a reverência com o nome de Jesus. Mas, cada vez que nós pronunciamos esse nome, nós deveríamos nos curvar diante desse nome, da pronúncia desse nome. Pedro vai dizer que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam os salvos. Não é porque o nome Jesus, não é qualquer pessoa que se chama Jesus que é digna de adoração. É porque esse nome foi dado ao Filho unigênito de Deus. Por isso ele é um nome especial. Quando ele fala dessa pessoa especial, mais que especial, que é o Filho único de Deus Pai. Louvado seja o seu nome. Então a essência da fé genuína exige constante reverência à memória de Cristo, irmãos. Nós criamos uma parada de sucesso gospel. Então tem algumas músicas que a gente deixa de cantar na igreja, porque nós achamos que já se tornaram obsoletas, ultrapassadas, né? Porque afinal de contas nós temos que cantar as 10 mais, né? Da Billboard evangélica. Então a gente perde a essência do que representa a vida cristã, irmãos. Há lugares deste mundo, há países deste mundo em que alguns cristãos têm uma folha da Bíblia, só uma página da Bíblia. E eles leem a mesma página todas as vezes que eles vão cultuar a Deus. Mas eles fazem isso com muita alegria, porque eles só têm aquela página da Bíblia. Há pessoas que só têm um versículo, porque não têm acesso à Bíblia como nós temos hoje. Há pessoas que têm 2 ou 3 músicas, e elas cantam sempre as mesmas músicas durante meses a fio, em que elas se reúnem para cultuar a Deus, porque elas entendem o valor do que elas estão recebendo por uma razão, por causa da escassez. Nós somos um povo da abundância, nós somos um povo da fartura. Nós, povo ocidental, nós temos uma ideia de que todo mundo é assim farto, de que em todas as partes do mundo existe essa abundância de recursos que nós temos aqui, e que tudo isso é inesgotável, que jamais vai se acabar. Mas, irmãos, esse é um grande engano que nós vivemos. Nós deveríamos aproveitar muito mais essa oportunidade que temos para nos aprofundarmos no conhecimento de Deus, enquanto nós temos acesso a essa literatura vastíssima que está sendo publicada em nosso país hoje. Muitas coisas boas e valiosas que estão sendo trazidas para nós, ao invés de gastarmos o nosso tempo com aquilo que não é pão. Eu estou falando do pão do céu, do qual nós lemos no início do culto, que alimenta a nossa alma, que sacia a sede do nosso coração, né? A água da vida e o pão vivo que desce dos céus. Então, a essência da fé genuína exige constante reverência à memória de Cristo. Terceiro princípio, a essência da fé genuína exige a busca pela consciência da prática. A essência da fé genuína exige a busca pela consciência da prática. A questão é simples: o que é que eu estou fazendo na igreja? Se alguém perguntasse para você amanhã no teu trabalho, por que você é crente? O que você ia responder? Você tem uma resposta formulada agora na sua mente? E seja capaz de convencer essa pessoa que vai te fazer essa pergunta amanhã? Se você não tem, isso significa que você precisa se preocupar em ter. Pedro resume muito bem esse princípio. Ele diz: estejam sempre preparados para explicar a quem pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, Pedro está dizendo, quando alguém te perguntar por que você crê, você tem que saber dizer por quê. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Aliás, Pedro deve ter aprendido isso com Paulo, uma vez que ele era o leitor dos escritos de Paulo. 2 Pedro capítulo 3, 15 e 16, ele vai dizer isso, que Paulo escreve coisas difíceis, que muitos indoutos distorcem para a sua própria perdição. Então, irmãos, por que eu creio? Qual é o sentido do pão na ceia? Qual é a razão de ser do cálice? Por que existe um cálice? Como isto se aplica à minha vida? O que esse compromisso de fé exige de mim? Como eu posso
responder melhor a Deus? São questionamentos que o cristão deve sempre se fazer para conseguir responder qual a razão da sua esperança em Cristo. E sem compreender essas questões, eu e você corremos o risco de tomar a comunhão de modo indigno. Quem são os indignos aqui no texto de Paulo? São aqueles que dividem a igreja. São aqueles que tomam a refeição antes dos demais. São aqueles que comem até se fartar e bebem até se embriagar, enquanto os demais passam necessidade. Num tempo onde havia fome e miséria, até em muitos momentos na vida de alguns irmãos que tinham seus bens confiscados pelo governo romano. Um tempo de extrema necessidade. E nesse tempo, alguns irmãos fechavam o seu coração, não repartiam aquilo que tinham e ainda expunham os irmãos ao escárnio e à vergonha no momento de celebrar a comunhão. Agora, a questão aqui, irmãos, é a incompreensão, porque a incompreensão leva à prática incompatível com a fé e com a confissão. Quando eu não compreendo, a fé que eu pratico se torna uma fé equivocada. O meu culto se torna um culto fragmentado. Ele perde o seu sentido mais essencial e ele passa a ser apenas uma prática litúrgica, ritualística, formalista, sem vida, sem substância. E isso não muda nem a minha vida e nem muda a vida dos outros. Então, isso leva às divisões, aos partidarismos, isso conduz às questões mesquinhas e à prática pagã. E as pessoas discutem, porque elas têm um lugar marcado na igreja, e se alguém sentar no lugar delas, elas ficam chateadas e não querem voltar mais àquela igreja porque alguém sentou no lugar. Elas ficam chateadas porque alguém passou por elas naquele dia e por alguma razão não falou com elas, e elas ficam irritadas porque essa pessoa não falou, elas ficam nervosas porque o pastor não cantou o hino que ela gosta, e ela pediu tanto a ele para cantar, mas ele endureceu o coração e não cantou, e, enfim, a igreja não tem aquela pregação que faz a gente se emocionar e faz a gente se arrepiar todo, enfim, ela se torna uma pessoa incomodada com qualquer coisa que não diga respeito à satisfação das suas preferências e predileções. Irmãos, a igreja é de Cristo. Aleluia. Pertence a Ele. E tudo que a igreja faz deve concorrer apenas e tão somente para a glória de Cristo. E a maior satisfação do crente deveria ser saber que ele fez bem feito o seu serviço de cultuar a Deus. Ele ficaria feliz e contente em saber que Cristo foi glorificado, que o nome do Senhor foi exaltado e que a glória de Cristo foi considerada naquela noite na experiência do culto cristão. Quarto princípio: a essência da fé genuína exige uma disposição inclusiva. A essência da fé genuína exige uma disposição inclusiva. Paulo começa dizendo que nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Por que ele está falando assim? Por que dessa locução adversativa? Porque no versículo 2, ele diz assim: olha, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, retendes as tradições, assim como vou-la entreguei. Ele está falando daqueles irmãos do versículo 2, que ele diz que foi, versículo 3, melhor dizendo, versículo 19, perdão gente, agora estou todo confuso aqui. Versículo 19, porque é o terceiro versículo na ordem que a gente leu aqui, onde ele diz que importa que haja partidos para que também os aprovados se tornem conhecidos. Quem são os dignos de louvor? São os aprovados. São aqueles irmãos que guardam, que retêm a palavra, que retêm o ensino dos apóstolos, que perseveram na doutrina, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Agora, quais são aqueles que ele não louva? São aqueles que produzem divisão na igreja, aqueles que produzem a fragmentação do povo de Deus. Irmãos, não há louvor no individualismo. Não há mérito numa postura indiferente aos meus irmãos na fé.
Não há mérito nisso. Existe no mundo moderno uma crescente tendência ao isolacionismo. O que é o isolacionismo? Essa palavra, ela pertence mais ao contexto político das relações internacionais entre as nações. A nação isolacionista é aquela que procura se blindar da interferência de outras nações na sua política, na sua economia, e por aí vai. Agora, é possível perceber essa mesma disposição em indivíduos, porque há muitas pessoas assim no mundo de hoje. Elas pensam que só devem influenciar, mas não se permitem influenciar por ninguém. Elas entendem que tem muito a ensinar, mas não tem mais nada a aprender. E eu quero dizer uma coisa muito importante em relação a isso, irmãos. Quem parou de aprender, já morreu. Porque a vida é um aprendizado constante. Quem vive, aprende. Quem aprende, vive. Uma coisa tem a ver com a outra. Quando eu parar de aprender, eu já morri. E isso estava acontecendo com esses irmãos. Paulo fala de gente que estava fraca, fala de outros que estavam doentes e outros que já estavam até mortos espiritualmente, porque estavam dormindo, estavam sem condições de perceber e de receber, de guardar o ensino que era proposto pelos apóstolos. Então essas pessoas vivem em um mundo particular. Por isso o versículo 21 diz que elas tomam a ceia antecipadamente. Antecipadamente. Sabe o que significa? Essa pessoa não tem nada a ver com o irmão do lado. Ela não tem nada a ver contigo, nem comigo, nem com ninguém, nem com a igreja e nem com Cristo. Porque ela toma antecipadamente. Ela corre na frente. É aquela pessoa que sofre da síndrome do brasileiro. Sabe qual é a síndrome do brasileiro? É de correr na frente. O brasileiro sempre dá um jeitinho de cortar a fila, de pular na frente, de avançar o sinal. E ele deve ser privilegiado, porque ele é um ser tão especial, tão maravilhoso, tão perfeito, tão digno de ser considerado, que ele pula na frente, ele passa, ele corta, ele conhece alguém, que conhece alguém, que conhece alguém, que vai dar um jeito para ele não ficar na fila. E você que vive aqui no Brasil, se você não vive aqui, você vai duvidar que isso é verdade. Mas se você vive aqui no Brasil, você sabe que isso acontece o tempo todo. Você não se sente desrespeitado quando você pega o número, entra na fila e você vê que vem aquele cidadão se esfregando pela parede, se esgueirando, e quando você vê ele está lá na frente no caixa, você não se sente desrespeitado? É disso que Paulo está falando, gente. Ele está falando de pessoas que acham que são as mais importantes no mundo e que todas as demais podem ficar para depois. É esse mesmo Paulo que vai dizer aos Romanos capítulo 15, que é o mesmo que vai dizer assim: olha, por que você não dá preferência para o outro, ao invés de você querer ir na frente? Por que você não vai lá para o final da fila e diz para alguém assim: olha, você pode tomar o meu lugar aqui na frente? Isso, irmãos, chama-se Espírito de Cristo. É por isso que Paulo vai falar, depois do versículo 23, que o que ele está compartilhando foi o que ele recebeu de um Cristo que tomou o último lugar para dar o primeiro lugar para nós. Ele foi para o fim da fila para nos colocar na frente. Ele se fez pecador para nos fazer justificados diante de Deus. Você entende isso? Nós, irmãos, que estávamos do lado de fora, a porta estava fechada. Agora, a Bíblia diz a nosso respeito que um dia nós entraremos pelas portas da frente na Jerusalém celestial, na cidade do Senhor. Não vamos entrar pela porta dos fundos. Nós sabemos que muitas pessoas até pela porta dos fundos entram, se isso significar levar alguma vantagem. Mas nós não somos um povo que entra pela porta dos fundos, nós entramos pela porta da frente. Mas quem nos deu esse mérito foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos,
Esse é o exemplo que Paulo quer mostrar para os irmãos. É possível perceber essa mesma disposição em alguns indivíduos, e muitas pessoas agem assim. Agora, ainda que elas estejam filiadas a uma comunidade de fé, elas jamais se permitem misturar com a comunidade. Percebe? Não se misturam. Há pessoas que frequentam a igreja durante anos, mas elas não se deixam misturar com a comunidade. Porque elas entendem, às vezes até de maneira inconsciente, que a qualidade de ser que elas têm é superior à qualidade de ser dos demais. Irmãos, Jesus, Ele nos salvou porque todos nós estávamos nivelados por baixo. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz: todo aquele que nele crê, foi-lhe dada a honra e o poder de ser feito filho de Deus. Não nasceu da carne, nem da vontade do homem, nem da mulher, mas da vontade de Deus, somente pela graça e a misericórdia do Senhor. Então, queridos, nós temos que nos misturar. Nós temos que nos misturar. Esse era basicamente o tipo de consciência predominante entre aqueles irmãos abastados na igreja aos Coríntios. De Corinto eles pensavam: não, nós comemos primeiro porque nós somos mais importantes. Nós temos a primazia. Veja que eles se reuniam no mesmo lugar, mas não era a ceia do Senhor que comiam. Isso deve ter desagradado muito aqueles irmãos, quando Paulo disse isso. Por quê? Porque a ceia do Senhor, irmãos, que eles comiam, era do Senhor deles, mas não era do Senhor da igreja. Porque a celebração da ceia do Senhor só se efetiva como tal, onde existe acolhimento, onde existe inclusão, onde existe aceitação do outro, onde existe respeito, onde existe consideração. É só assim que se efetiva a celebração da ceia do Senhor. E por fim, não se trata, irmãos, aqui de alimentar aquela indisciplina ou a frouxidão de espírito naqueles que assumem uma espécie de autocomiseração como prática de vida para justificar uma prática pagã. Não é isso que nós estamos dizendo. Porque muitos dizem assim: está vendo lá? O pastor está falando, hein? Então agora não podemos mais disciplinar, não podemos mais chamar a atenção, temos que abonar o pecado, o erro. Não é isso que nós estamos falando. Não é isso não. Nós estamos falando de acolher a todos sem acepção de pessoas. Nós estamos falando de cuidar bem da igreja de Deus, de honrar o corpo, honrando os membros desse corpo. É sobre isso que nós estamos falando. E é por isso que Paulo vai dizer: tome cuidado, porque se você viver uma vida que divide, se você não considerar a importância do outro, o valor do outro, você pode estar tomando os elementos da ceia indignamente e se fazendo réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem devia se examinar? Aqueles que estavam produzindo divisão na igreja. E eles deveriam se examinar, não é? Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas ele diz: se nós nos julgássemos, nós seríamos julgados. Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo quando nós estamos no erro, Ele nos julga para nos salvar e para nos restaurar. Amém. É a misericórdia de Deus, é assim que ela funciona. Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Amém. Assim, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu quero ser uma igreja que espera pelo outro. Quero ser um crente que espera pelo outro. Quero ter olhos para olhar e procurar ver sempre o melhor e não o pior. Quero ter ouvidos para tentar ouvir o melhor e não o pior. Eu quero me reunir para o melhor e não para o pior. Fazer a diferença na sua vida. Quero abençoar você, ser uma bênção para você, fazer a diferença na sua vida como um cristão que dá testemunho da graça, do amor, da misericórdia,
do cuidado de Deus. Porque se isso não acontecer, talvez a nossa reunião seja uma reunião sem sentido, sem razão de ser, sem mérito, sem propósito. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a partir de hoje, em nome de Jesus, preste mais atenção nessa questão. Quando você for se dirigir ao Filho de Deus, a uma filha de Deus, seja ele quem for, seja ela quem for, prepare bem o seu discurso, prepare bem as suas palavras, pense assim, de que maneira mais respeitosa eu posso me dirigir a essa pessoa, de que maneira mais honrosa eu posso tratar com ela, irmãos. É isso que Cristo espera de nós. Amém, irmãos? Amém. Por isso que Jesus disse, olha, não é o rico nem o pobre, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Louvado seja Deus. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar para encerrar. É certo que você deve ter visto aquela imagem que chocou o mundo inteiro. Daquela criança na praia. Eu vi só de relance. Nem prestei atenção porque essas coisas me afetam demais. Agora, por que nós nos comovemos tanto com essa criança? E não temos nos comovido com outros milhares de seres humanos que têm morrido por nada. São milhares de pessoas, irmãos. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, milhares de pessoas morrem tentando chegar à Europa, tentando chegar a um lugar onde elas possam ter 3 refeições por dia. Esse é o mundo que nós vivemos. É um mundo cujo valor das pessoas é medido pelo que elas têm a oferecer. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos. Irmãos, nós não podemos deixar esse espírito entrar na igreja. Nós não podemos deixar esse tipo de pensamento estabelecer as nossas regras de vida, de conduta, de relacionamento. Nós precisamos conservar uma coisa que a Bíblia chama de amor fraternal. Porque se nós permitirmos que esse tipo de pensamento tome lugar entre nós, tudo estará perdido. Nossa casa, nossa família, nossos filhos, nosso casamento, nossa igreja, tudo vai se perder. Porque a coisa mais preciosa que nós temos é o Espírito de Cristo, que permanece em nosso meio. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa noite pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Paulo, ó Deus, é um homem que, embora tenha morrido há tanto tempo, ainda fala nos nossos dias, assim como o sangue de Abel. Nós te agradecemos porque o testemunho desses homens e a maneira como eles viram a prática da igreja e chamaram a atenção para a necessidade de nós nos preocuparmos com o que é essencial à fé, é algo que mantém viva a chama do Evangelho neste mundo, Senhor. Deus querido, num tempo em que os seres humanos estão sendo jogados, estão sendo largados à própria sorte, onde os homens são capazes de destruir um país inteiro para fazer prevalecer a sua vontade egoísta, onde milhares de civis são mortos, apenas para que uma grande nação prove que é grande e que tem todo o poder. Senhor, um mundo desgraçado, um mundo sem a graça do Senhor, não porque o Senhor não a conceda, mas porque as pessoas desprezam essa graça, para viverem a partir de conceitos humanos, de princípios humanistas, que de humanitários não tem nada. Ó Deus, que buscam a cada dia satisfazer apenas o desejo, o prazer e os interesses de pequenos grupos que regem e comandam, Senhor, a vida de milhões. Pai amado, tenha misericórdia, Senhor.
Tem misericórdia desses refugiados, tantos, tantos, tantos. Tem misericórdia dessas famílias que, ó Deus, veem seus filhos saírem de casa sem a esperança de que um dia eles possam voltar. Tem misericórdia, Pai, essas crianças que estão sendo oferecidas em holocausto todos os dias. E o impacto, Senhor, é tão menor do que aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando a tragédia é a mesma, quando a falta de respeito pelo ser humano é o mesmo. Senhor, nós te pedimos, Pai, ajuda-nos, para que nós possamos manter o nosso coração reto diante de Ti. Não nos deixe endurecer o nosso coração, Senhor. Permita que nós possamos chorar diante dessas cenas, que ainda haja lágrima nos nossos olhos. Ó Deus, que nós possamos chorar quando alguém se perde na fé, que nós possamos chorar quando vemos um irmão enfermo, que nós possamos nos comover, Senhor, quando na igreja nós percebemos que alguém está fraco na caminhada. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos ajudar o outro. Ajuda-nos a sermos apoio, a sermos suporte na vida, Senhor, dos nossos irmãos em Cristo, Pai. Pelo menos, porque isso é o mínimo que nós podemos fazer, para mostrar que nós estamos verdadeiramente em Cristo, Senhor. Se o Espírito de Cristo está em nós, nós precisamos amar acima de todas as coisas. Precisamos respeitar o outro, precisamos dar a ele o valor que o Senhor tem dado. Ó Deus, precisamos incluí-lo em nossas vidas, precisamos nos misturar com Ele, precisamos, ó Pai, fazer parte da sua vida e deixar que Ele faça parte das nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor, quando veio a este mundo se relacionar conosco, voltou para a glória levando cicatrizes. Não é possível amar sem cicatrizes. Não é possível amar sem se ferir. Não é possível amar sem se doar. Não é possível amar sem chorar, sem sofrer, sem sangrar. Então, Pai, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos amar nesse nível de compromisso. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos um povo que reproduz o caráter do nosso Senhor. Por isso a igreja foi chamada de igreja cristã, porque é uma igreja que se identifica com o Cristo vivo que desceu do céu para entregar a sua vida em sacrifício. Louvado seja o seu nome. Pai, conserva o nosso coração sensível, conserva a nossa mente aberta, a nossa mente esclarecida, consciente, para que o nosso serviço a Ti seja aceito, seja recebido, e o nosso culto não seja barulho de lata, não seja apenas, ó Deus, uma expressão verbal, instrumental, bem elaborada, bem ensaiada, mas que não passe do teto da igreja. Nós queremos que o nosso louvor possa rasgar os céus e tocar no Santo dos Santos. E por isso, Pai, ajuda-nos para que nós tenhamos a substância necessária para fazer do nosso culto um culto aceito e aprovado por Ti. Nós oramos assim, agradecidos, ó Deus, entregando nas Tuas mãos as nossas vidas e Te pedindo, Pai, dá-nos uma semana abençoada, leva-nos de volta para casa em segurança, debaixo da Tua mão de poder. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam com você, meu irmão, com você, minha irmã, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Vá em paz.